graça de Deus. Vamos orar aqui antes de mais nada. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, ó Deus, Senhor, em nome de Jesus, que não venha eu falar, mas que o Senhor possa transbordar, falar em cada coração aqui, em nome de Jesus. Deus Santo, Deus querido, Deus Todo-Poderoso, abre a nossa mente, abre o nosso entendimento para ouvir a Tua voz, para ouvir a Tua direção, em nome de Jesus. Amém? Amém. Irmãos, vamos abrir em João capítulo 3, versículo 1 e 2. Olha só. Essa semana, acho que foi sexta-feira passada, desde acho que sexta-feira passada, o Espírito Santo deu uma direção de palavra e essa semana toda eu estou falando só de Jesus, só sobre Jesus. Nenhum outro pregador, estou falando de Jesus. E aí Jesus me incomodou por isso, porque ele falou, eu fiquei pensando, né? Aí eu falei, não, Jesus, eu vou colocar então. Aí todo dia eu coloco alguma mensagem de Jesus, que Jesus está na mensagem. E aí, olha que coisa interessante. No João 3, versículo 1, diz o seguinte. No 3, 1. E havia, eu vou ler o 1 e o 2, depois eu vou pular lá para o 13, tá? Versículo 13. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe, Rabi, bem sabemos que pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. 1 e o 2. Olha só. O que nós precisamos entender aqui? Que o Nicodemos era uma autoridade religiosa. Ele era príncipe, Nicodemos, príncipe dos judeus, E havia entre os fariseus, quem é os fariseus? Era uma seita da época que tinha ficado encarregado de algumas coisas. Só que eles ficaram tão inchados pela lei e por algumas coisas que eles não estavam servindo a Deus. Então, ele estava lá naquele grupo, Nicodemos. Só que ele viu Jesus e ele viu que tinha algo diferente em Jesus. Ele viu que alguma coisa estava acontecendo e ele precisava ir até Jesus. Meu irmão, ele falou assim, e este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe, Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Ele reconhecia que Deus estava na vida de Jesus, né? Trazendo para os dias de hoje, Jesus estava em carne e osso. Ele era um ser humano ali, na época que ele estava. Então, ele estava ali e ele estava em carne e osso. Ele era como ser humano. E o Nicodemos viu que tinha alguma coisa diferente. O Nicodemos viu que ele precisava estar com Jesus. Irmãos, eu preciso ver quem é Jesus. Aí ele ministrou assim. Ele ministrou no meu coração. Essa semana você vai falar só de mim. O Espírito Santo ministrando no meu coração. Eu falei assim, Jesus. Aí eu falei assim, Jesus, eu estou a semana toda falando só do Senhor. O que eu vou pregar hoje? Aí eu falei, Jesus, e agora? Aí eu comecei a entender aonde Ele quer nos levar. Irmãos, é tão tremendo que muitas vezes, até para a gente adorar, a força e a capacidade vem dEle. No versículo 13 diz assim, ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem, que está no céu. E como Moisés
levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Irmão, o que eu preciso fazer? Eu preciso levantar Jesus. Mas aí eu já ouvi essa mensagem que eu preciso levantar Jesus na minha vida. Eu preciso da comunhão direta. E o que eu quero dizer não é a comunhão que você vem aqui na igreja. Essa daqui é a que vai nos dar instrução, que vai nos treinar, que vai nos dar uma direção. Mas é aquela lá na minha casa, lá na sua casa, lá na rua, lá no serviço, lá no seu trabalho. O que eu preciso entender? Eu preciso entender quem é Jesus. O que ele está fazendo na nossa vida? O que ele fez por nossa vida? Ora, ninguém, presta atenção, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Ele está falando dele mesmo. Ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Ele está falando de uma ligação só, ele, Deus, um só. Então o que eu preciso entender? Eu preciso estar com Jesus. Eu preciso levantar Jesus. Em cada situação, em cada questão, toda vez que eu estou com Jesus, algo diferente vai acontecer. Algo extraordinário vai acontecer na minha e na sua vida, mas eu preciso estar. O que ele está falando? Ele fala lá no capítulo 15, se vós estiveres em mim, versículo 7, e as minhas palavras estiveres em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. No versículo 5 fala, sem mim nada podeis fazer. Meu irmão, eu não consigo fazer nada sem Jesus, mas eu não posso estar superficialmente. Aí muitas vezes, vou falar de nós oramos, nós clamamos e declaramos em nome de Jesus, Deus abençoe em nome de Jesus, está amarrado em nome de Jesus, eu quero declarar a vitória em nome de Jesus. Ele deu o nome dele para eu clamar, para você clamar, mas ele precisa estar dentro de mim, dentro de você, e não tem como, se eu não tiver comunhão. A minha comunhão não vai matar a sua necessidade, a sua comunhão não vai matar a minha necessidade, não vai resolver, não tem como. O que ele está falando para mim? Eu sei que o Senhor vem de Deus. O Nicodemos, este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe, Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Meu irmão, ele sabia, ele entendia, porque ele estava cansado, Nicodemos, estava cansado de religião, estava cansado de viver coisa superficial. Você precisa se cansar de viver coisa superficial com Deus, com Jesus. Você vai orar e ele vai te ouvir? Ele vai te ouvir. Você vai orar e ele vai curar, se tem uma doença, vai resolver um problema? Vai. Esse é um dos caminhos que nós nos conectamos, nos ligamos cada vez mais, que ele usa para que nós estejamos com ele. Mas eu preciso ir até ele porque eu quero. Nicodemos queria, estava cansado, né? Tem uma série de aplicativo de celular que mostra lá Jesus, e tem uma ilustração que eu achei engraçada. Se fosse exatamente dessa maneira aqui, quando Nicodemos vai até Jesus, ele fica maravilhado, fica cheio, mas chega um momento que ele está tão envolvido com a religião ali, que ele não quer acompanhar Jesus. E nessa série, Jesus faz um chamado para ele, né? Se ele queria vir. Irmãos, claro que é uma série, né? E é bem interessante, é The Chosen. The Chosen é os escolhidos. E é bem legal. Se fosse dessa maneira, né? Ele faz tipo um chamado para Nicodemos e tal. Irmãos,
é algo interessante. Só que tinha lá uma riqueza, lá um negócio que ele não podia e não vai. Irmãos, eu não sei exatamente o que acontece. A palavra fala que ele tem essa conversa aqui, mas para frente tem outros assuntos. Mas o que eu quero trazer? Nós precisamos, você precisa se conectar com Jesus de maneira pessoal. Por quê? Quando você está com Jesus, algo acontece. Vamos aqui no João 14,6. Ó, no 6 até o 12. Só virar algumas folhinhas aí. Ó, o que fala aqui? No 6. E disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém veio ao Pai senão por mim. Se vós me conheceis a mim, também conhecereis a meu Pai, e já desde agora conheceis e o tendes visto. O que ele está falando? Ali para os discípulos, está conversando com os discípulos ali, ó. Se você conheceu a mim, também conheceu o meu Pai. Irmãos, eu preciso entender, nós já entendemos isso, nós já cremos que Pai, Filho e Espírito Santo é um só. Mas ele quer me trazer para mais perto. Muitas vezes, para salvar a minha e a sua vida, o que acontece? Para salvar a nossa vida, o que acontece? Às vezes surgem situações, você já viu pessoas que muitas vezes surgem situações que levam ela para perto de Deus? É caminho que Deus faz para que eu esteja mais perto dele. Mas tem uma grande diferença, porque ele está falando assim, ó, disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aí no versículo, aí o Filipe fala assim, ó, disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco e não tendes conhecido, Filipe? E não tendes conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crê tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é que faz as obras. Crede-me que estou no Pai, e o Pai está em mim. Crede-me, ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade vos digo, aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores. Ele falou assim: Filipe, você não está entendendo. Mas por que você está perguntando, Filipe? Para mostrar o Pai. Eu estou aqui. Eu e o Pai somos um só. Meu irmão, eu preciso entender. Ele falou para eu estar conectado em Jesus. Ele falou para mim que Jesus falou para eu preciso estar conectado nele. Mas o que vai acontecer? Vai ter vida na minha vida. Às vezes nós vivemos tantas coisas e passamos tantas coisas e nada muda. Por que nada muda? Porque eu vivo um milagre com Deus e o milagre para ali. Olha só. Sunamita. Logo depois da Sunamita tem a viúva lá que aumenta lá o azeite. A história da Sunamita foi muito maior e bem maior porque ela tinha uma comunhão com aquele profeta, ela, o esposo dela. Por quê? Porque ela queria, ela não estava interessada em nada. Irmãos, deixa eu te dizer, Deus é o nosso supridor. Então eu preciso entender que quem supre a minha vida é Deus e eu vou até Ele para Ele suprir a minha vida. Mas eu vou até Ele porque eu quero a presença dEle. Meu irmão, às vezes a gente passa tanta coisa e sofre, tem gente sofrendo. Por quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu fico dando volta. Eu entro no caminho, pego o milagre, volto. Entro no caminho, pego o milagre. Irmão, fica no caminho. Ele está chamando eu e você para algo novo, para coisas novas. Pula lá para o 16:23. João também, tá? Ó, olha só. No 16:23. Então eu já sei que ela é o caminho. No 23 diz assim: E naquele dia
nada me perguntareis. Na verdade vos digo que tudo quanto pedires ao Pai em meu nome, ele vos há de dar. Até agora nada pediste em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria se cumpra. Disse-vos isso por parábola. Chega, porém, a hora em que vós não falarei mais por parábola. Em que vós não falarei mais por parábola, mas abertamente vos falarei acerca do Pai. Aqui já está próximo logo depois, ele está dando umas instrução final, e logo depois vai para a crucificação. Tem uns períodos antes aqui. E naquele dia pedireis, versículo 26, e naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que eu rogarei por vós ao Pai, pois o mesmo Pai vos ama, visto-mo que amaste e creste que saí de Deus. Irmãos, o que ele falou para mim e para você? Até agora ele está falando para os discípulos naquela época. Hoje nós já temos o nome de Jesus. Ele deu o nome dele para eu clamar. Só que eu preciso, por exemplo, quando nós vamos conversar com alguém que você não tem que você não conhece tanto aquela pessoa. Eu não conheço tanto aquela pessoa, e a gente vai falar, não fica aquela coisa assim, você vai pegando a amizade, você vai pegando, você vai até, destravar as coisas acontecer. Meu irmão, o que ele quer que eu e você faça? Ele está falando assim, eu tô te dando o meu nome. Ele fala assim, eu sou o caminho. Ele é muito mais do que eu e você imaginamos. Eu estou dando o meu nome para você clamar. E ele tá dando o nome dele, mas ele acabou de falar aqui que ele e o Pai é um só. Deus nos dando o nome dele para que nós possamos clamar. Meu irmão, eu preciso me conectar cada vez mais com Deus. Porque quando eu estou com Deus, alguma coisa vai acontecer. Quando eu estou com Deus, as coisas vão ser transformadas. Vai ter mudança, vai ter transformação. Timóteo 2, versículo 3. Está aí já? 1 Timóteo. Eu vou do 3 até o 6. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem. O que ele está falando? Quer que todos os homens se salvem. E venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus, Jesus, e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho ao seu tempo, para que, digo a verdade, em Cristo não minto. Tá bom, só até aí. Irmãos, há um só mediador. Põe lá no mediador para mim, acho que é versículo 5, né? Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Irmãos, Jesus é o único mediador. O que é mediador? É o que liga um ao outro. Liga nós a Deus. Quem nos liga a Deus é Jesus, que é Deus. Porque há um só Deus. Eu preciso, para chegar em Jesus, para chegar em Deus, o caminho é Jesus. Eu preciso entender que eu preciso me conectar cada vez mais. Na hora que eu estou conectado com Jesus, o que vai acontecer na minha vida? Vou continuar tendo desafio? Vou continuar tendo, as coisas vão continuar acontecendo? Vão! Mas eu estou conectado, vai haver caminho para me chegar em Deus, vai haver caminho para as coisas acontecer. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele deu o nome dele. Pula para Filipenses aqui, eu já vou entrar no que eu quero falar aqui. Filipenses, capítulo 2 também. De sorte que haja vós o mesmo
sentimento que houve também em Cristo Jesus. Vai. Que sendo em forma de Deus, presta atenção, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Irmãos, ele veio aqui para ser igual eu e você, passar o que nós passamos, para que eu e você possa entender que Deus habitou entre nós para nos dar vitória. E por isso que eu preciso me conectar a Ele, por isso que eu preciso entender que tudo que eu estou vivendo, eu vou me conectar a Jesus e as coisas vão ser transformadas. Eu vou parar de ter problema? Não, vou continuar tendo desafio, mas em todos os desafios, Ele é a nossa verdade. Em todos os desafios, Ele é o nosso caminho. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Versículo 8. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. 9. Pelo que também Deus, olha, vai entrar agora. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos dos que estão no céu e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Irmãos, eu preciso entender que ele recebeu um nome que é sobre todo nome. Entendeu quem é Jesus? Obrigado. Entendeu quem é Jesus? O que ele está fazendo na nossa vida? O que ele quer fazer? O que ele é? O que eu preciso me conectar? Agora vamos lá. Atos 4, versículo 10. Agora não, só depois. No versículo 10. No versículo 10 diz assim: seja conhecido de vós. Essa aqui é aquela parte. Essa aqui é aquela parte que o Pedro e o João cura lá o coxo no nome de Jesus. Ele fala: não tenho prata nem ouro, porém isso que tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. No versículo 10 diz assim: seja conhecido de vós todos, de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, naquele a quem vós crucificaste, e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Então, ele está explicando, ó. Eles curam lá no nome de Jesus, eles vão para a hora da oração a nona, né? E cura lá o coxo. E isso daí dá um problemão arretado para eles lá, dá um desafio lá, e eles estão tendo que se explicar aqui agora. E ele, o versículo 11, e ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, o qual foi posta por cabeça de esquina. Quando era construído, não tinha a coluna que a gente vê hoje, né? Nos dias de hoje, nossa construção aqui por aqui. Então tinha uma pedra que ficava bem na esquina, que ela dava, é como se fosse a quina da parede assim, ó. Aí ali tinha uma pedra. A pedra, quando fala pedra angular, tem um versículo que fala pedra angular, quando eles iam fazer um batente assim, eles faziam em forma de arco. Então eles escoravam e colocavam uma pedra. Depois tirava aquela pedra que estava no centro ali, segurava tudo, não caía. Irmãos, aí ele fala que a pedra que foi rejeitada pelos edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina.
em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Irmãos, olha só, eu só vou ter salvação em Jesus, mas disso você já sabe, que nós só vamos ter salvação em Jesus. Você já sabe disso. Mas a salvação da nossa vida, na casa, na família, só vai ter em Jesus. É só nele que eu vou ter salvação. Continuando, ele fala assim: então, eles vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens, presta atenção, sem letras e indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Toda vez que você estiver com Jesus, algo sobrenatural vai acontecer. O Pedro e o João começou a falar e a coisa começou a acontecer. O coxo lá levantou. Irmãos, aí eles falaram assim, eles olharam para eles e falaram assim, ó, então, eles vendo a ousadia de Pedro e João e informados de que eram... Presta atenção. Ele está falando assim. Então, eles vendo a ousadia de Pedro e João e informados de que eram homens indoutos, sem letras e indoutos. Não tinha estudo. E se maravilharam. E tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Sabe o que quer dizer isso? Ele estava falando assim, ó. Tá vendo aquele cara ali? Aquela pessoa ali? Tem alguma coisa com ele. Ele teve com Jesus. Porque para falar tão ousadamente, para ser usado tão ousadamente, eles não têm estudo, é indouto e sem letra, não tem um conhecimento da palavra, não está aqui com nós no tempo. Não, eles estão falando porque estavam com Jesus. Meu irmão, eu preciso estar com Jesus, porque muitas vezes nós achamos que sabemos alguma coisa, mas na verdade a gente não sabe nada. Ele estava com Jesus, eles olharam para ele e falaram assim, ó, eles falaram assim, ó, então eles vendo a ousadia de Pedro e João, informados, eles estavam achando que era pessoa que tinha muito estudo, mas ele estava falando pelo poder de Deus, pela presença de Jesus. Você e eu, nós precisamos estar com Jesus de maneira íntima, de comunhão verdadeira com Ele. E isso daí não quer dizer que eu vou ficar 24 horas num quarto, que eu não vou trabalhar mais, não. Quem pode fica, se puder e se aguentar também. Eu não sei se aguenta, mas eu não aguento. Eu vou manter a comunhão com Ele. Você vai manter a comunhão com Ele e as coisas sobrenaturais vão acontecer. O que aconteceu? Eles acabaram de falar, mas ainda não acabou não, olha só. E vendo estar com eles o homem que fora curado, nada tinha a dizer em contrário. Por quê? Porque eu estava com Jesus, aconteceu a cura, o homem está lá curado, eles não tinham que falar contrário. Por quê? Porque toda vez que você está com Jesus, as coisas vão acontecer e não vão ter o que falar contrário da obra que Ele está fazendo na minha e na sua vida. Não tem como falar. Eu estava escutando, no serviço, a gente lá, eu e o Cláudio, tinha outros irmãos lá também. Mas estou falando porque, né, pelo fato do que aconteceu com ele. Irmãos, ele falou, há 6 meses era para eu estar morto. Mas de tanto os irmãos oraram e Deus ouviu, ele podia estar morto, podia estar aleijado. Porque ele caiu, ele estava pintando. Acho que os irmãos devem ter visto a foto que eu mandei. Da onde ele estava pintando, ele caiu. Ele tinha mandado uma foto que, acho que o lado esquerdo, não sei se é o lado esquerdo, tinha ficado preto, todinho preto aqui, ó. Do jeito que ele caiu, o médico falou, ele falou que já anda de ônibus, mas vocês ouviram lá. Irmãos,
Toda vez que eu estiver com Jesus, algo sobrenatural vai acontecer na minha vida, na sua vida. Por quê? Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Eu preciso levantar Ele na minha vida, eu preciso ter comunhão com Ele e entender que as coisas vão acontecer e o milagre vai acontecer. Não precisa, preciso fazer alguma coisa dificultosa. Não precisa, não é invenção. Não tem invenção. Eu preciso apenas estar com Jesus. Ele vai curando a minha vida, vai falando, filho, eu vou curar isso aqui na sua vida, você precisa ser curado disso. Filho, você precisa mudar isso, mas pai, não é por força nem por violência, mas pelo meu espírito. Pai, eu não quero ir para o inferno pregando a tua palavra, mas eu preciso melhorar nisso. E eu preciso estar com Jesus, porque Ele vai curar a minha vida e a sua vida. Aí ele fala assim, ó, e vendo estar com eles o homem que fora curado, nada tinha que dizer, em contrário, todavia, mandando-os sair fora do conselho, conversaram entre si lá, dizendo, que havemos de fazer com estes homens, porque a todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório, e não o podemos negar. Por quê? Porque estava com Jesus. Tem um sinal notório na sua vida. Tem um sinal notório na minha vida que ninguém pode negar o que aconteceu. Na vida do meu pastor tem um sinal notório que não se pode negar o que Jesus fez. A hora vai chegar dos frutos, das coisas acontecerem, mas há sinal notório e não se pode negar. Por quê? Porque estava com Jesus. Você e eu, toda hora, nós precisamos estar com Jesus, o nosso amigo, o nosso companheiro, falar com Ele toda hora, manter a comunhão, que nem a gente faz com um monte de... por exemplo, irmãos, eu já vi gente conversar todo dia, mas a Sueli e a Eugênia, Deus tenha misericórdia. Irmãos, pode continuar, não tem problema não, que eu estou sempre fazendo alguma coisa. Daqui a pouco é o Eugênio. Daqui a pouco é o Eugênio liga. Daqui a pouco eu sou ele liga. É toda hora. Jesus, eu vou orar para Deus abençoar. Senhor, Deus abençoa, Pai. Põe lá, Pai, na mão dela, Jesus. Abençoa. Irmãos. Isso é vínculo isso é aliança de irmãs. Aí, aleluia. Irmãos, o que eu preciso entender? Eu preciso estar com Jesus, que as coisas sobrenaturais vão acontecer na nossa vida. Tem que ser de maneira natural, não é nada forçado. Amizade, Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor, é o caminho. Eu vou estar nele, vou estar conectado. É um nome a ser clamado, o nome que está sobre todo nome. Ele morreu crucificado na cruz do Calvário, se aniquilou na forma de ser humano, para viver, para me dar força. Aí ele continua aqui, vamos lá. Mas, e não se pode negar, mas para que, só voltar no 16, dizendo que havemos de fazer a estes homens, porque a todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que por ele foi feito um sinal notório, e não o podemos negar. Eles fizeram um conselho lá, e falou, aconteceu algo notório, não dá pra gente negar isso, não dá pra falar, aconteceu algo notório na sua vida, não dá pra negar. Aí ele fala aqui, mas para que não divulguem mais entre o povo, ameacemo-los. Vamos ameaçar eles para não divulgar mais, para que não fale mais nesse nome nesse nome ao homem algum. E chamando-os, disseram-lhe absolutamente, disseram que absolutamente não falasse nem ensinasse no nome de Jesus. Olha só, olha a diferença quando você está com Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João lhe disseram, julgai-vos se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a voz do que de Deus, ouvir-vos antes, eu vou ouvir vocês antes do que a voz de Deus? Eu vou fazer o que vocês estão mandando antes, ou fazer o que Deus está mandando?
Porque não podemos, olha só, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Mas eles ainda ameaçaram mais, e não achando motivo para castigar, deixaram ir por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera, pois tinha mais de 40 anos o homem que tinha operado aquele milagre. Irmão, não dá. Vocês vão negar, eu vou deixar de falar o que Deus está fazendo para ouvir a voz de vocês. Aí eles falaram assim, ó, não tem o que fazer, vamos embora, porque não tem jeito, vamos ter que ir embora. Vamos ter que deixar eles ir embora, deixa eles ir embora. Meu irmão, quando eu estou com Jesus, quando você está com Jesus, só coloca na sequência, não precisa abrir não, aqueles últimos lá. Quando eu estou igual eu vou falando, tá marcado. Quando eu estou com Jesus, eu vou chegar na presença dele, ele vai falar assim, filho, se você pedir, você vai receber. Se você bater, a porta vai se abrir. Se você buscar, você vai encontrar. Por quê? Porque todo que pede, recebe. Todo que bate, encontra. Mateus 7,7, filho. Põe aí. Acompanha o que eu estou falando. O que eu preciso entender? Que ele está falando para mim e para você que não está pondo dificuldade no que a gente vai fazer. Ele está pondo o caminho para nos dar a vitória. Ele está dando direção para abençoar a nossa vida, porque nós estamos com Jesus. E quando nós estamos com Jesus, há poder, há ousadia. Aleluia, porque então eles vendo a ousadia, pode segurar aí. Então eles vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens indoutos e sem letras, não estava falando com conhecimento, leitura não, era indouto e sem letra, não tinha conhecimento de uma faculdade, nada, mas estava falando pelo poder de Deus. Toda vez que eu estou no poder de Deus, as coisas vão acontecer. Jesus, às vezes nós queremos chegar diante de Jesus e ó Senhor, meu Deus, não chega lá em nome de Jesus. Papai, eu estou aqui na tua presença, eu não sei nem orar, o seu Espírito Santo que intercede por mim, eu não sei nem como é que eu falo, mas me ajuda aqui e ele vai te ajudar. O leproso, Mateus 8,2 fala assim, o leproso chegou na presença do Senhor, se tu queres, o Senhor pode me tornar limpo, estendendo a mão, quero. Meu irmão estava com Jesus, viveu um milagre. Obrigado. Estava com o Senhor, viveu um milagre. Aí a gente vê outra situação. Olha só. A mulher pega lá no ato de adultério. Eu vou falar aqui, não vou abrir não. Ela foi pega no ato de adultério. Irmãos, parecia que estava o fim dela. A coisa parecia que ia acabar. Pondo-a no meio, colocando-a no meio. João 8,4, né? É João. E pondo-a no meio, disseram, mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato de adultério. Versículo 5. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Olha só, entregou a autoridade para Jesus. Todos eles entregaram naquela hora. Eles reconheceram o poder de Jesus. Por quê? Porque eles acharam que na hora que falasse, Jesus ia falar alguma coisa para ter o que eles condenar. Mas o que ele fala assim? Isso diziam eles tentando para que tivesse do que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistiam perguntar-lhe, endireitou-se e disse, aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela toda vez. Continua aí, põe no outro. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. E quando ouviram isso, saíram um a um. E começou pelos mais velhos até os últimos, e ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. Endireitando-se Jesus, não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse, ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus, nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Próximo livro. Isso, segura aí. Irmãos, presta atenção. Eles têm situação que vai me levar até Jesus.
Tem situação que me empurra para Jesus, mas toda vez que estando com Jesus e tenho conhecido, você segura aí, Pedro, por favor. E eles, vendo que era indouto sem letra, se maravilhavam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Toda vez que eu estou com Jesus, algo vai acontecer, um milagre vai acontecer. Você está orando, você está clamando e fala: Senhor, eu não estou vendo nada. Deus, eu estou aqui clamando, ontem eu estava aqui clamando, no outro dia eu estou aqui clamando, mas algo sobrenatural vai acontecer. O que eles fizeram? Surgiu uma situação aí para a gente pegar Jesus, para a gente dar um jeitinho em Jesus. Não tem situação. Você está vendo lá as autoridades, as coisas que estão acontecendo? Não tem jeitinho. Daqui a pouco vai surgir uma solução, ele vai revelar uma solução e nós vamos ver o nome do Senhor sendo glorificado nesse negócio todo, em nome de Jesus. Agora, o que eu preciso entender? O que eles fizeram? Empurraram ela para Jesus. Tem situação que nos empurra para Jesus, mas quando eu estou e estando com Jesus, vai haver ousadia em mim, vai haver ousadia em você, porque nós estamos com Jesus. Chega lá o cara lá, o rapaz. O que aconteceu? Quem pecou? Este ou os pais? Nem este nem os pais. Por quê? Mas ele nasceu cego. Tem uma sentença aí. Não recebeu Jesus, não quebrou a sentença. Não. Isso aí está acontecendo para a glória de Deus. Tem situação que acontece na minha e na sua vida que eu não entendo, mas é para a glória de Deus, porque estando com Jesus, falava ousadamente, porque vai haver ousadia, vai haver poder de Deus. Mas eu preciso estar com Jesus, você precisa estar com Jesus. O que aconteceu? Era cego de nascença. Jesus chega e fala assim: peraí, vem cá. Eu vou trabalhar na sua vida aqui, meu filho, você não vai entender muito bem não. Mas eu vou fazer vou cuspir aqui na terra, vou fazer um lodo e vou passar nos seus olhos. O que aconteceu com o cego? Estava cego e com os olhos cheios de terra, barro lá que Jesus fez. Obedece, filho. Vai lá lavar no tanque Siloé, porque você estava com Jesus. Acabou de estar com Jesus, o milagre vai acontecer lá na frente. Acabou de estar com Jesus, vai para a hora da oração a nona. O que acontece? E estando com Jesus, homens indoutos e sem letra, sem conhecimento algum, teve milagre extraordinário. Por quê? Porque estava com Jesus. Toda vez que você está com Jesus, os milagres acontecem. Alguma coisa está acontecendo, é livramento. A mulher, o que aconteceu com ela? Sentença de morte, ia morrer. Peraí, vocês estão querendo me pegar? Vocês estão achando que eu não sou Deus? Eu sou Deus. Então peraí, eu vou te mostrar aqui. Filha, eu vou te mostrar. Deixa eu te ensinar uma coisa. Espera aí que eu vou mandar todo mundo embora, sem eu mandar eles embora. Daqui a pouco sai um problema, sai outro problema, sai um desafio, sai outro desafio. Aí fica só eu e Jesus. Aí Jesus fala assim: filho, muda o caminho, muda o que você está fazendo, toma uma atitude diferente. Aí eu falo: Jesus, estando ele na tua presença, falavam ousadamente e sabiam que eles haviam estado com Jesus. Eu preciso estar com Jesus. Se coloque de pé em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, Deus maravilhoso, em nome de Jesus, Pai, vem com a Tua graça e a Tua presença, Senhor. Pai querido e amado, Deus maravilhoso, nós clamamos a Ti nessa hora, Senhor. Senhor, nós clamamos a Ti nesse momento, Papai, porque nós precisamos estar na Tua presença. Senhor, Deus querido e amado, Deus maravilhoso, em nome de Jesus. Senhor, meu irmão, só mais um pouquinho só. Liga o microfone. Então põe. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, eu clamo a Ti nessa hora, Senhor. Nós precisamos estar na Tua presença, Senhor. Pai,
Vai orando, irmão, vai orando, vai ouvindo o louvor aí, vai orando. A gente já vai terminar já, tá? Só um pouquinho só. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, Senhor, em nome de Jesus, oh papai, nós precisamos da tua presença. Senhor, nós clamamos da tua unção e da tua graça. Nós clamamos, papai querido, da tua unção e da tua misericórdia nessa hora, Senhor. Oh meu Deus, as coisas muitas vezes não acontecem porque nós não estamos na tua presença. Senhor, nós falamos no teu nome, nós declaramos a palavra, meu Deus, cheio de força, mas nós precisamos estar com o Senhor. Oh Jesus, toda vez que nós estamos com o Senhor, há milagres extraordinários. O nosso caminho é transformado. Aquilo que era morte se torna vida. Oh, Curiantirama, Churiandalama, Senhor, nos enche da tua presença nessa hora. Oh, Jesus. Oh, Senhor, vem com o teu poder e a tua graça. Senhor, nós precisamos da tua presença. Senhor, muitas vezes nós não falamos não, Pai, para situações que nos tiram da tua presença. Oh, papai querido, vem com o teu poder. Oh, meu irmão, começa a clamar aí. Oh, Senhor, nós precisamos estar na tua presença. Jesus, oh, Jesus, vem aqui nessa hora, Senhor, e enche cada um do teu poder. Jesus, Jesus, vem nessa hora. Começa a clamar, meu irmão, começa a clamar nessa hora. Vem Espírito Santo com o teu poder e a tua graça. Vem Espírito Santo com a tua unção e o teu poder. Oh, Curiantirama, Churiandalamas. Vem Jesus com o teu poder. Vem Jesus com a tua graça. Oh, Curiantirama, Churiandalamas, Senhor. Nós precisamos da tua presença. Nós reconhecemos que sem a tua presença nós não somos nada, Senhor. Quando nós estamos na tua presença, tem milagre, tem transformação, tem mudança. Oh, Curiantirama, Churiandalamas. Vem Jesus. Vem, Pai, com o teu poder e a tua graça e nos enche da tua unção. Oh, Curiantirama, Churiandalamas. Vem, Jesus, com a tua presença. Oh, chama por Ele nessa hora na tua vida. Chama pela presença dEle nessa hora. Chama pela presença dEle. Aquele dia Ele estava com você naquele quarto. Aquele dia Ele estava com você lá no seu serviço. Aquele dia Ele estava com você na tua casa. Oh, meu irmão, não importa na onde você estava, Ele está com você. Mas eu preciso clamar. Você precisa clamar. Oh, Curiantirama, Churiandalamas. Vem Jesus. Vem Jesus com teu poder. Vem Jesus. Oh, Curiantirama, Churiandalamas. Vem Jesus. Oh, Jesus querido, vem com a tua unção. Meu irmão, clama pela presença dEle. Meu irmão, clama só pela presença dEle agora, em nome de Jesus. Você não está entendendo. Clama só pela presença dEle. Vem Jesus. Oh, Jesus. Vem Jesus. Vem Jesus com o teu poder. Vem Jesus com a tua graça. Vem Jesus, nós queremos a tua presença. Vem Jesus com a tua graça e a tua misericórdia, Senhor. Vem Jesus, nós queremos a tua presença, Senhor. Vem Jesus. Vem Jesus nessa hora, vem nesse lugar. Oh, Curiantirama, Churiandalamas. Vem Jesus. Vem Jesus. Amém, meu irmão. Vamos orar terminando aqui, Senhor.